A Shai Hems mandou aqui, provavelmente é americana, mandou aqui, ó. Gostaria de perguntar pro Pava sobre seres chamados Grey. Tenho tido muitos sonhos lúcidos com esses seres, seguidos de paralisia do sono. Muito obrigado. Perfeito. Diga para ela que provavelmente... Qual que é o nome mesmo? Ó, você que é bom de inglês aqui. Shai Hems. Shai, provavelmente tu faça parte do projeto Nova Raça Humana. Porque é o projeto que as pessoas encarnam, né? Convidadas para fazer parte do programa de mudança genética da raça humana. E é operada pelos Greys, né? Que são zeta reticulianos, no geral. E eles são geneticistas siderais, enfim, e eles trabalham, eles que operam no nível físico e extrafísico da Terra, justamente trazendo as pessoas para dentro das naves, fazendo as alterações genéticas, devolvendo, geralmente nessas condições aí que volta. Mas vamos falar dos Greys. Boa. Você gosta dos Greys, Guru? Eu gosto, eles são o comando operacional da Terra. Eles fazem parte das operações de bastidores da Terra, desde controlar a propriedade dos mares, filtragem das águas subterrâneas, e programações genéticas, tratamento dos trigos, tudo dos bastidores é com eles. Calma, você vai falar tudo. Vamos só então conceituar o Grey. Sim. Porque, bom, o Grey, ele é a figura alienígena mais famosa entre nós aqui, não é? Já falaram várias coisas pra gente sobre Greys. Falaram que eles poderiam ser, por exemplo, os pets, que são eles não seriam o representante mais intelectualmente evoluído de uma raça alienígena. Eles seriam seres inferiores que realizam trabalhos braçais, trabalhos em campo. Já comentaram isso. Já falaram também que poderiam ser entidades autônomas robóticas orgânicas, por exemplo. Então que nem teriam uma consciência. Ele estava passando com a cabeça de Grey ali, né? Então que isso talvez nem teriam uma consciência mesmo ali, só executariam tarefas autônomas. Aí tem outras vertentes que falam que eles seriam seres de alta tecnologia, mas baixa espiritualidade. Quem falou isso foi o Hare Krishna. Não foi? Foi o Mahesh. Falou assim, tem grande evolução tecnológica, mas são ateus, não tem espiritualidade nenhuma, não tem consciência do plano sutil e tal, né? Tem os ufólogos que falam que são efetivamente, né, os seres que vêm e fazem as abduções. Então a gente ainda está meio em dúvida para entender assim, qual que é o real propósito dessas figuras. Alguns falam que são ruins, ou que eles não têm empatia emocional, então eles fazem as abduções traumáticas, fazem cirurgias, tiram e colocam bebês. A gente tem casos aqui também de gravidez híbrida no nosso canal, mas vamos lá, conte tudo sobre Greys. Olha que corte bonito que eu preparei para o Cole agora. Tudo sobre Greys. Tudo sobre Greys segundo o Pava. Segundo o Pava. Vamos lá. Pois é, assim, os Greys, eles são também, assim, eles partem de uma certa má fama, porque eles têm duas raças meio que parecidas e ambas vão pro saco do Grey. Entende? Quando as pessoas olham, consideram, são duas linhagens muito parecidas, que uma são, até os nomes são parecidos, Assassins, Greys, né? Mas são duas, um tanto quanto distintas, mas são duas espécies de Greys, mas cada um faz uma coisa, digamos assim, né? E uma tem seres que não estão evoluídos em corpos muito parecidos com os dos Greys, mas não são os Greys, certo? É mais para aqueles ETs da Alienware, sabe? Aqueles olhos assim, aquele que vê nos filmes, que são aqueles olhão puxado para cima, assim. Aquele lá é outro, né? Não é os Greys são os olhos parecidos com os nossos, também, só que grandes. Não é Grey aquele? Não, aquele lá é Grey também. Não, é um outro chamado Grey. A estética, né? O visual. O visual o arquétipo. Porque são cinzas, é Grey, né? Só que por isso que eu digo que tem duas ramificações e ambos vão para o mesmo... Ficar na mesma vala. São Greys, né? Mas os Greys operacionais que são tanto mais avançados, porque esses outros, eles não necessariamente, eles são mais
do lado dos cientistas e coisas do tipo assim, mas eles não trabalham nas operações da Terra, como esses outros Greys, que são muito parecidos, só que os olhos deles, em vez de serem puxados para cima assim, eles são mais parecidos com os nossos, só que mais grandes, totalmente pretos, né? E esse é o Grey popular, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, quando tu pesquisa ali Grey na internet aparece. E tu disse que eles não são assim tão evoluídos espiritualmente, mas são muito mais do que os humanos da Terra, né? Óbvio, tem níveis muito maiores, claro. Né? Então, por isso, talvez ele tenha dito que não são assim tão evoluídos. Né? Porque tem zilhões de raças mais. Na verdade, são centenas de raças no universo que eu conheço. Então, tem uns que são mais. Mas os Greys, eles são operacionais da Terra. Por exemplo, tem o comandante deles aqui na Terra, o comandante dos Greys, do Comando Operacional da Terra, que é o Klar-Lin. O Klar-Lin, inclusive, se falar 3 vezes Klar-Lin, diz que ele aparece. Como é? Não, e é verdade. Se tá alguma situação, alguma coisa complicada assim, principalmente operacional, seja uma questão física, alguma coisa, engarrafamento, alguma questão, chama o Klar-Lin. Claro, ele não vai aparecer ali em pessoa, mas a falange dele, a organização dele, te atende. Fala Klar-Lin 3 vezes, Klar-Lin, Klar-Lin, Klar-Lin. Diz que vem. O guru gosta desses negócios de falar Extrafísica. Mas você vê, já é um Não. conhecimento que eu espalho aqui pra vocês. Mas vem mesmo, extrafisicamente vem. Já usei em várias situações que foram Klar-Lin, é isso? Klar-Lin. Klar-Lin. Tipo de Clark. De Kent. clarinete, assim, Klar-Lin, Klar-Lin. isso. Tá, Klar-Lin. Klar-Lin, de clarinete, assim, Klar-Lin. Tá. 3 vezes. Aprendeu aí, Mancini? Se tá numa situação complicada, chama 3 vezes o Klar-Lin. Tá. Vai vir a solução. Vai vir, testado na prática. Chama o Klar-Lin. E eles fazem desde purificação dos lençóis freáticos, né? Porque a gente taca agrotóxico até não poder mais, né? E não sabe para onde é que isso vai. Acha que desce pro solo, pronto, né? Mas ali embaixo, logo abaixo, tem onde a gente bebe água. Né? Então eles trabalham. Só que como isso a gente não tem ainda condições de saber, de operar, a gente ainda está inconsciente desses nossos tipos de coisas que a gente afeta o planeta, muitas coisas eles fazem, né? Que nem lá na escolinha, né? Muitas vezes fazem por nós alguma coisa que a gente ainda não nos é pedido isso, ainda não nos é cobrada essa matéria, entende? Mas enfim, eles fazem essa purificação, fazem o controle, regulam a atmosfera da Terra, né? Através das propriedades dos mares. Que o mar é, digamos assim, o grande controlador da atmosfera da Terra, né? Porque através das ondas do oceano, ele faz toda a mistura das propriedades com o ar e com a água, e eles regulam as propriedades dos mares, desde temperatura, os nossos tóxicos do ar, para tratar todas essas purificações. Eles fazem todo esse trabalho que ainda não é nos pedido, só que, claro, eles não fazem tudo, porque a gente precisa sofrer as consequências do que a gente faz, porque a gente aprenda que a gente está fazendo mal, né? Para que a gente aprenda que, fazer tal coisa não é bom para a Terra, né? Se eles fizessem tudo, a gente nunca ia aprender essa lição, né? Então a Terra vai vir a nos cobrar lições, né? Nós vamos viver aí nas próximas décadas desafios climáticos muito grandes mesmo, e esses grandes desafios climáticos vão fazer com que a gente mude algumas perspectivas, inclusive faça com que venhamos a desenvolver tecnologias eletromagnéticas gravitacionais, que daí é outra história lá que a gente vai falar. Mas daí os Greys fazem isso daí, e eles trabalham, eles são os que se fisicalizam, os Greys, sabe? Eles operam no nosso nível físico. É por isso que eles são muito vistos, e eles têm esses trabalhos físicos, como a gente fala, eles são os que fazem as abduções, porque eles que trabalham nesse projeto, tanto da nova Terra quanto da nova raça humana. E eles vêm a nível físico, levam as pessoas para as naves, fazem essas operações, devolvem. Por isso que é o mais relatado, é o mais visto, é o que as pessoas mais entram em contato. Eles são seres muito bons, conhecem as 10 leis universais, conhecem a única verdade do universo, que é o amor, né? Que é a verdade absoluta do universo. E operam dentro dessas linhas, e eles têm assim, uma pele tipo de golfinho. Lisa, assim, sabe? Dura. Mas aí você falou que eles se materializam. Isso quer dizer que eles têm um corpo sutil e eles vão se adensando, Eles têm os dois. Eles têm organizando também. matéria, ou eles nascem? Os dois casos. Eles têm corpos na fisicalidade, inclusive impostos do interior da Terra, né?
e em outros planetas, porque depois é outro assunto bom pra gente falar, porque as pessoas não fazem ideia da quantidade de raças do nosso nível físico, né, que tá no espaço, porque pensa, seres extraterrestres, outro corpo, outra matéria. Não, físico, nossa matéria mesmo aqui. Inclusive nós, humanos, temos uma civilização muito grande nas infraestruturas no espaço. Milhões de seres humanos, nós aqui da Terra, nasceram aqui na Terra, agora já nasceram no espaço, né, nasceram no espaço, nasceram em Marte. Milhões de seres que vivem nas infraestruturas no sistema solar inteiro que a gente ainda não sabe. Talvez não. Talvez seja isso em 2027, né? As primeiras revelações, porque, pelo que eu saiba, as primeiras revelações que nós vamos ter de vida fora da Terra são as nossas próprias. Porque Elon Musk envia tantos foguetes, envia tanto... Daqui a pouco todo mundo vai ser normal ter muita gente no espaço. Mas já tem muita gente lá desde a década de 30. Já tem uns condomínios lá? Nossa, tem tecnologias gravitacionais, Não, tecnologia que a gente não imagina aqui. então, peraí. Só para finalizar os Greys, então. Eu quero depois saber das ondas gravitacionais. Temos que separar tudo para vários vídeos legais. Os Greys, então, você falou que tem Greys que são nascidos do processo biológico normal. E outros que se densificam. E outros que se densificam. Sim. Tá, então, esse processo de se densificar seria algo mais ou menos parecido com aquela questão de um espírito desencarnado que usa um ectoplasma? É mais ou menos isso? Eles usam tecnologia. Eles não usam ectoplasma, essas mesmas substâncias, né? Mas é uma tecnologia que eles utilizam, que eles densificam os átomos, né? Fazem vibrar nesse nosso estágio da matéria. E a gente consegue perceber com os nossos olhos, né? Inclusive tocar, sentir e tudo mais. Mas eles não precisam ter este corpo, muitas vezes. Por isso que muitos não têm. Outros têm, mas é que são poucos os que nasceram para vir operar realmente a nível físico, sabe? Porque eles não necessitam mais um corpo dessa densidade. Agora, por que eles estão aqui? Por que eles cuidam do nível físico? Por que eles estão fazendo esse trabalho com o DNA dos humanos? Porque eles têm, digamos assim, um histórico um tanto quanto kármico, pode-se dizer assim, porque eles sempre foram uma raça que mexeram muito com genética. Eles sempre foram uma raça que mexeram muito com genética. E eles acabaram criando clones. Talvez por isso que vem essa história que tu falou de são seres que são clones, que são não sei o quê, que são corpos que não têm consciência. Corpos vazios, já falaram isso. Mas não tem como nascer um corpo sem ele não ter consciência, sabe? Não tem como um corpo ser animado sem ele não ter consciência. Outra história depois. Mas aí esses... Poderiam ser máquinas... Usar esse termo, eu acho que é usar um termo de máquinas biológicas mesmo. Mas máquinas biológicas, inclusive nós somos máquinas biológicas, né? Só que a gente consegue... Porque assim, quando tu desenvolve um equipamento que consegue acessar o campo cósmico, ele se torna consciente e autoconsciente. Ah, entendi. Porque a gente pensa que a consciência está em nós. Nós somos donos de uma consciência. Ok. A gente criou uma personalidade em volta disso e somos donos da nossa consciência. Mas a consciência é um campo cósmico, universal, né? Que enquanto a gente se apropria dele, a gente se diminui dele. A gente se afasta dele porque a gente passa a limitar nós a nós. Eu não sou o universo inteiro, eu sou o Papa, né? E daí eu vou buscar informações aonde? Dentro da minha cabecinha. Eu vou buscar informações aonde? Dentro daquilo que eu sei. E deixo de acessar outros campos mais profundos teus, que muitos dizem os campos da alma, o campo do espírito, que é o campo onde literalmente tu tem acesso a toda a informação do universo que está dentro de ti, né? Mas aí você acha que a raça humana, essa nossa que a gente está aqui atualmente, já tem uma... supostamente, daí você pode dizer se é isso ou não, mas já tem uma... As novas crianças já estão nascendo diferente, mas aí a gente já fala disso. Você acha que essa configuração humana que a gente tem hoje, ela é resultado dessas experiências genéticas desses Greys? Nós somos uma mistura de 22 raças, atualmente. Né? Tem a linha originária da Terra, né? Mas houve muita interação entre diversas raças com diversos propósitos no universo e foram misturando genes com a humanidade da Terra, e a gente hoje é uma raça misturada de 22 raças, né? E isso vem lá desde da época da queda do Egito, essas misturas de raça, desde a época do Neandertal, do duelo perdido, vem essas
misturas de raças do cosmos. Então a gente é sim uma mistura de tudo isso. E a gente, ao longo dessas... Porque muitas vezes foi experimentos de raças, muitas vezes foi isso, muitas vezes foi aquilo. E a gente acabou criando uma característica difícil no universo, mas que possibilita esse nível de expiações e provas que a gente tem, que é a questão de a gente ser muito reativos, né? Que os seres humanos são muito reativos. Então, se para qualquer outro ser no universo tu falar alguma coisa, tu provocar ele, falar alguma coisa ruim para ele vai te olhar assim e vai dizer, né, entendeu? Ah, será? Primeiro ele vai pensar o que ele sabe, primeiro ele vai contatar com ele mesmo, e vai vir a consciência. Aqui não, nós primeiro, o que tu falou, entendeu? E daí depois vem a consciência, não, peraí, será que eu sou isso mesmo? Se é que vem ainda por cima, né? Então a gente é muito reativo, a gente não tem aquele freio, sabe, do o que é a verdade, o que realmente, sabe, o que realmente eu sou. Mas não, o que a pessoa me fala já me ataca, sabe? Parece que é verdade, parece que sabe, e a pessoa já se fica, já reage quanto àquilo, mas, e perde a consciência. Então a gente tem essa característica, né? Dentre outras características que a gente tem, como até mesmo a nossa péssima memória, né? E dentre outras coisas. Mas tudo possibilitou essa qualidade de mundo que a gente comentou lá no início, de expiatório, de provas e tudo mais, né? E daí os Greys, por eles serem essa raça que muda a genética, que trabalham sempre com a genética, eles acabaram criando tantas clonagens porque eles queriam ter o corpo como eles queriam, e eles, através da genética, conseguiam isso, eles acabaram perdendo a capacidade de se reproduzir. E daí eles estão correndo atrás disso de novo, porque tudo no universo é mérito, né? Se a gente fica responsável por aquilo que a gente cria e faz. Então, não que eles não saibam como voltar a se reproduzir, mas eles trabalham neste campo, nesta área, porque eles são bons nisso, são bons na genética, e por eles, como que eu digo, né, entre aspas, karma, de regenerar o corpo que eles próprios têm, né? Que eles, digamos assim, estragaram da linha natural que eles vinham se desenvolvendo. Para fins não muito morais ou não muito éticos, muitas vezes. Por isso ele não foi considerado muito avançado por um tempo, mas hoje em dia já é outra época, já avançaram muito, sendo um passado remoto da raça. Interessante, foi uma explicação completa dos Greys. O Mahesh também falou que às vezes eles pegam os humanos e fazem carinho, assim, porque eles entendem que a gente é tão infantil como se fosse um pet, né? Então eles falam assim, tá, fica calmo, fica calminho. Exatamente. Aí, neném. Exatamente. E qual a relação dos Greys com as crianças híbridas raptadas das barrigas das mães humanas? Olha isso. Você sabe dessa história? Você sabe de informação para nos ajudar? Deve ser para esse processo, né? Porque, voltando mais uma vez, né? Jesus passou por esse processo, né? A gente vai fazer um corte só de Jesus. Jesus segundo o Pava. Não. Daqui a pouco a gente vai pegar isso. Você contou uma história muito legal lá, eu gostei, que ele juntou 5 corpos. Aquilo tá bom, hein? A gente já vai falar já sobre isso. Muita responsabilidade falar sobre Jesus. A gente já vai falar. Mas o que você sabe sobre essas abduções de bebês híbridos? Quanto você tem de informação? Quase nada. Não tenho muita informação. Eu tenho essa aí de Jesus. E histórias e contos, mas nada que eu tenha verificado por mim mesmo, ou conhecido pessoas que tiveram isso, ou até mesmo alguém me relatado nos comentários do canal, né? Mas que isso é possível, é possível.